Sei que muitos irmãos conhecem esse louvor. Minha mãe outro dia ouviu esse louvor e ela disse: eu lembrei de você cantava muito quando eu era criança, né? Quando na minha adolescência. Eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. Os irmãos que conhecem, podem louvar comigo. Veja suas mãos. No momento em que aceitei ao meu Jesus,
seja o nome do Senhor. Irmãos, sente nessa noite. Sente adorando ao Senhor nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma grande alegria estar novamente aqui na casa do Senhor para trazer a palavra de Deus. Eu confesso, irmãos, que eu tenho travado uma batalha tremenda contra a minha garganta, porque eu tenho essa deficiência, infelizmente, mas eu creio que Deus ele vai curar, amém? E desde domingo retrasado, a minha garganta está bem ruim, para mim falar está ruim, mas nessa noite eu vou falar devagarzinho, É até bom para os irmãos entenderem, porque se eu gritar, a minha voz vai embora, Então eu vou falar devagar, para a minha voz não ir embora, para os irmãos entenderem a mensagem até o final. Irmãos, eu tinha uma mensagem na ponta da língua para pregar essa noite. Eu tenho uma dificuldade muito grande de preparar mensagens muito antes dos cultos. Eu sei que tem pregadores que têm um cartel de mensagem. No dia da pregação, vai lá, procura no seu cartel, nas suas anotações e prega aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas eu tenho essa dificuldade, eu não consigo preparar uma mensagem muito antes do culto. Então eu me aventurei em tentar preparar uma mensagem ontem. Então eu estava preparada e hoje eu, no meu trabalho, fui lê-la, para estudar um pouco mais para trazer essa noite. A mensagem falou muito no meu coração, o tema era poderoso, as 5 virtudes de um escolhido. Olha, essa, Senhor. Mas quando eu comecei a ler, algo me incomodou. Todo pregador tem esse testemunho para dar, Eu falei assim, então o que vai ser? Eu abri a Bíblia e comecei a folhear e comecei a ler em Mateus. E quando eu olhei no capítulo 8 de Mateus, o Senhor ele fez o meu coração arder, E é o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Mateus capítulo 8, no versículo 1. E o tema da mensagem é o querer de Jesus. Amém? Mateus capítulo 8, no versículo 1. Diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa mensagem, essa pequena passagem eu já li muitas e muitas vezes. Muitas vezes eu já passei por Mateus no capítulo 8 e eu já li essa passagem, mas hoje ela veio como uma bomba no meu coração. O querer de Jesus. Irmãos, nós, crentes em Jesus e não crentes, nós por muitas vezes não entendemos o querer de Jesus. E o querer de Jesus, irmãos, é sempre o melhor para você. O querer de Jesus, irmãos, é sempre o melhor para mim. Quando eu leio essa passagem, ela diz que Jesus desceu do monte e seguia uma grande multidão. Seguia Jesus naquele dia. E no meio daquela multidão, irmãos, havia um homem. No meio daquela multidão havia alguém. Eu creio que toda aquela multidão queria algo de Jesus. Eu creio que toda aquela multidão tinha algo para pedir a Jesus. Ontem nós tivemos culto de oração e o pastor perguntou: quem tem pedido para fazer? Eu creio que todos nós temos pedidos a fazer a Jesus, porque todos nós queremos alguma coisa de Jesus. Daquela multidão, irmãos, somente um homem, ele teve atitude. Então nessa noite, irmãos, o que Jesus quer de nós, primeiramente, é que nós tomemos atitude de toda aquela multidão que precisava de Jesus, irmão. Somente esse homem, ele teve a
Outro dia eu ouvi um pastor dizendo que ele teve um grande ensinamento um dia para a vida dele, que ele passou, entrou na frente da sua casa, botou o carro em frente à sua casa e começou a lavar o seu carro. Quando se aproximou dele, veio andando na direção dele um mendigo, e ele olhou e disse: ai meu Deus, hoje eu não queria falar com ninguém, eu não queria orar, hoje eu quero ficar tranquilo, eu não quero nem falar com ninguém hoje. E já vem esse mendigo e eu tenho certeza que ele vai me pedir alguma coisa. E aquele mendigo se aproximou dele e sentou-se ao lado dele, ele lavando o carro dele. Aquele mendigo ficou calado, ele lavando ali o seu carro, e o mendigo disse: bonito o carro do senhor, né? E ele disse: é bonito sim. O senhor está lavando? Estou sim. E ele pensando: pronto, agora ele vai me pedir alguma coisa. E o mendigo ficou calado. E aquilo incomodou aquele homem, aquele pastor. E ele disse: não é possível, eu sou um pastor, eu tenho que falar com esse homem. E aquele pastor olhou para o mendigo e disse: meu rapaz, você precisa de alguma coisa? E aquele mendigo olhou para ele e disse apenas: quem é que não precisa? E aquele pastor disse que aquela palavra veio como uma bomba no coração dele. Veio como uma bomba porque aquele pastor viu que ele também precisava de algo. Ele precisava de algo. Todos nós precisamos de algo, irmãos. Todos nós precisamos de alguma coisa. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é estoico, porque na antiguidade havia os filósofos estoicos. Os filósofos estoicos, eles tinham por finalidade esse nome estoico, porque eles se intitularam autossuficiente. Eles viviam querendo demonstrar que não precisava de ninguém. Os estoicos que seguiam essa doutrina estoica, eles eram pessoas autossuficientes. Eles não queriam depender de ninguém. O estoico, ele cortava o pé para não precisar usar sapato. O estoico, ele não queria depender de ninguém. Ele não queria depender de ninguém. Então, se você desse uma notícia para o estoico: olha, você ganhou na loteria, você ficou milionário, ele olhava sem demonstrar emoções. Muito obrigado pela notícia. O estoico não demonstrava emoções. Ele doutrinava o intelecto dele para não demonstrar emoções, nem amor, nem carinho, nem afeto, nem surpresa, nem medo, nem susto. Mas nós não somos estoicos. E aquele pastor, ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que não precisa? Tem alguém aqui nessa noite que não está precisando de algo da parte de Deus? Todos nós precisamos. Glória a Deus. Aquela multidão que descia daquele monte, todos eles precisavam. E Jesus queria dar para todos eles, irmão. Jesus descia daquele monte, Jesus tinha para dar, porque Jesus é Deus. Ele tinha para dar. Mas Jesus requer de você uma coisa, irmão: atitude. Glória a Deus. E a primeira atitude que aquele homem teve, a primeira atitude, ele reconheceu que ele precisava de ajuda. Irmãos, aquele homem, ele reconheceu que ele precisava ser ajudado. Irmão, você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. Você precisa de oração. Você precisa de alguém ao seu lado. Por muitas vezes nós entramos nessa igreja, irmãos, nós sentamos e nós não sabemos o problema de ninguém. Eu olho para o meu lado e eu não sei o que está dentro do seu coração. Mas por muitas vezes você chega nessa igreja, só Deus sabe como. Por muitas vezes você, nas madrugadas, você molha o seu travesseiro com suas lágrimas. Por muitas vezes você está indo trabalhar, está andando pelas ruas, querendo um abraço. Você chega nessa igreja e quer que alguém te abrace e diga para você: olha, eu estou contigo. Eu pego na sua mão, eu quero te dar um abraço. Você precisa de ajuda. Então a primeira atitude, irmãos, é que você reconheça que você precisa de ajuda, você precisa ser ajudado. Você
por muitas vezes quer se mostrar uma fortaleza. Você quer se mostrar uma muralha. Você não quer demonstrar para ninguém que você precisa. Você talvez seja referência no seu lar. Talvez você seja referência no seu trabalho. Talvez você seja referência nessa igreja. Na sua casa você é referência. E você tem que ser forte. Você tem que ser uma muralha. Você tem que ser um rochedo. Você não pode esmorecer. Você não pode chorar. Você não pode dizer o que você sente. Você não pode dizer. Você quer gritar. Você quer desabafar. Você quer falar que você não aguenta mais. Você quer falar que você está frágil. Que você está fraco. Que você não tem forças. Você quer falar que você está à beira do caminho. Que você não consegue caminhar. Você quer falar. Mas você guarda isso para você. Você guarda no seu coração. Porque você não quer demonstrar a sua fraqueza. Você não quer demonstrar que você precisa de ajuda. Você não quer demonstrar que você precisa de alguém que te estenda a mão. Aleluia, Deus. Por muitas vezes você não quer demonstrar. Aquela multidão que ali estava, todos eles precisavam. Mas aquele homem, aquele leproso, ele teve a atitude de reconhecer: eu sou leproso e eu preciso ser curado. Glória a Deus. Eu sou leproso e eu preciso ser curado. Irmãos, nessa noite você pode reconhecer que você é leproso, que você é leprosa e que você precisa de uma cura. Você precisa ser curado. Irmãos, eu reconheço que eu preciso ser curado. Glória a Deus. Eu necessito ser curado. Eu necessito de Jesus, irmãos, porque nós carregamos em nós doenças espirituais, doenças emocionais, doenças sentimentais, mas nós não reconhecemos isso. Nós não reconhecemos. Quando você olha para o seu lar e você vê o seu lar sendo destruído, por muitas vezes você não olha para dentro de você, que você precisa mudar. Glória a Deus. Quando eu vejo a minha igreja fria, quando eu vejo a minha igreja não glorificando ao Senhor, quando eu chego num culto frio, quando o culto não está tocando no meu coração, quando eu não sinto a presença do Espírito de Deus, eu quero botar culpa em todo mundo, mas eu não reconheço que eu preciso de ajuda. Glória a Deus. Eu preciso de ajuda. Eu preciso modificar o meu interior. Aquele homem reconheceu: eu preciso de Jesus. Então você tem que tomar uma atitude nessa noite. Você tem que tomar uma atitude diante de Jesus. Você não pode ser mais um na multidão. Irmãos, coloque isso no seu coração. Você não pode ser mais um na multidão. O mundo está doente. Igrejas, como o pastor falou nessa noite, estão ficando doentes. Pessoas estão doentes. Pessoas estão sofrendo. Você está sofrendo. Você está sofrendo. Você está chorando. Então tome atitude. Irmão, segunda atitude que aquele homem teve. Aquele leproso, ele não se escondeu de Jesus. Irmãos, nós precisamos de Jesus e ainda assim nós nos escondemos dele. Aleluia. Você precisa de Jesus e ainda assim você se esconde dele. Irmãos, leia bem essa passagem. Diz que aquele homem, ele estava no meio de uma multidão. E aquele homem, ele era leproso. Irmãos, se você acha que se a lepra daquele homem estivesse à mostra, estivesse à vista, ele estava no meio daquela multidão? Você acha, irmão, se aquele povo soubesse que aquele homem era um leproso, ele estava no meio da multidão? Não. Irmão, se aquele homem estivesse no meio de uma multidão, sendo leproso e não avisasse para ninguém, sabe o que aconteceria com aquele homem? Ele seria apedrejado. Aquele homem seria apedrejado. Irmãos, aquele homem escondia em seu peito uma lepra. Aleluia, Deus. Aquele homem escondia debaixo das suas vestes uma lepra. Quantas vezes nós escondemos a nossa lepra debaixo das nossas vestes? Aleluia. Quantas vezes eu escondo a minha lepra debaixo das minhas vestes?
com vergonha, com medo. Sabe por quê, irmãos? No século 21, os leprosos continuam sendo apedrejados. No século 21, nas igrejas, nos bairros, nas cidades, nos guetos, nos becos, no interior da casa, no exterior, em cima das lajes, nas praças, os leprosos continuam sendo apedrejados. Aquela multidão toda precisava de algo de Jesus. Aquela multidão toda precisava de uma bênção, de uma cura, de vitória. Mas se ele descobrisse que aquele cidadão era leproso, ele seria apedrejado. Irmãos, muitas vezes você é que atira a pedra. Por muitas vezes nós atiramos as pedras, irmãos. Porque quando nós vemos alguém caído, quando nós vemos alguém com dificuldade de caminhar, quando nós vemos alguém desanimado, quando nós vemos alguém entristecido, quando nós vemos alguém enfraquecido, nós somos os primeiros a criticar, a jogar a pedra. Irmãos, quantas pedradas talvez você tenha tomado porque você não tem mais forças. Quantas pedradas você tomou porque você não consegue caminhar, porque você está enfraquecido. E muitos estão no mundo, irmãos, porque tomaram pedradas. Muitos estão no mundo, irmãos, hoje comendo o prato do diabo, porque aqui, no meio da multidão que precisa de Jesus, tomaram pedrada. Você é leproso e não toma pedrada, você não pode andar no meio da multidão. Aquele leproso não podia andar no meio da multidão, porque senão ele ia tomar pedrada. Então ele estava ali escondido. Irmãos, talvez você esteja aqui nessa noite escondido. Glória a Deus. Talvez você esteja como aquele homem, escondido. Você carrega no seu peito algo que Jesus precisa mudar. Você carrega dentro de si algo que Jesus precisa transformar. Mas você está escondendo debaixo de uma capa. Quantos irmãos escondem suas lepras debaixo de uma capa? Aquele homem, ele não teve medo de se esconder de Jesus. Ele não teve medo. Porque, irmãos, a primeira coisa que o homem faz quando erra e quando peca é se afastar de Jesus, de Deus. A primeira coisa que o homem faz quando peca é abandonar Jesus. Jesus não deixa ninguém, nós deixamos Jesus. Jesus nunca abandonou ninguém, irmãos, porque pecou, porque caiu. Jesus nunca abandonou ninguém por ter pecado, mas nós abandonamos Jesus. Estava no culto doméstico em casa e eu falei sobre essa palavra lá em Gênesis, quando o homem pecou. Irmãos, qual foi a atitude do homem quando ele pecou? O homem tinha um privilégio tremendo. A palavra diz que na virada da tarde, o próprio Deus vinha descer para falar com o homem. Mas teve um dia, irmãos, que o Senhor veio dos céus. E o homem não estava no lugar marcado, não estava na hora marcada. Irmãos, quantas vezes nós deixamos o nosso encontro marcado com Deus? Quantas vezes eu deixo o meu encontro marcado com Deus porque eu errei? Quando o Senhor chegou no lugar marcado, na hora marcada, o homem não estava lá. O Senhor saiu a procurar. O Senhor sabia onde ele estava. E o Senhor começou a falar: Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Irmão, se Deus é onisciente, por que ele estava procurando um homem? Parou para pensar, Deus é onisciente. Ele sabia onde o homem estava. O Senhor sabe onde você está, irmão. Você pode estar se escondendo nessa noite, mas o Senhor sabe onde você está. E Ele, com a sua voz de amor, onde você está, meu servo? Onde você está, meu amado? Onde você está? Irmãos, o homem estava escondido atrás de uma moita. Ele estava escondido porque ele tinha pecado, ele tinha errado, e o pecado fez o homem fugir de Deus. O pecado, a desobediência, fez o homem se esconder
Porque é exatamente o que nós estamos fazendo. É exatamente o que nós estamos fazendo. Quando você erra, quando você peca, você corre, você se afasta, você enfraquece, você abandona. Quantas pessoas do mundo hoje, quantos desviados hoje, quantos esgarrados hoje, porque pecaram e deixaram Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando eu creio pelos olhos da fé, que quando Deus estava naquele jardim dizendo: Adão, Adão, onde você está? É porque Deus queria que o homem saísse de trás daquela moita e dissesse: Senhor, estou aqui, eu pequei. Senhor, eu estou aqui, eu errei, eu desobedeci, eu pequei. O Senhor queria naquele momento que o homem se jogasse aos seus pés e dissesse: perdão, Senhor, perdão, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu errei. Irmãos, o que o Senhor quer de você é que você tome uma atitude de não se esconder. Aleluia. E se apresentar para Ele como homem e mulher dignos. E diz: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, mas eu estou aqui. Glória. Eu estou aqui, Senhor, porque eu te amo. Aleluia. Eu estou aqui. Oh, glória a Jesus. Irmãos, eu creio que a história de toda a humanidade seria diferente. A história de toda a humanidade seria diferente. Mas quando o homem saiu de trás daquela moita, coberto com alguns ramos, e disse: a mulher que tu me deu, eu pequei por causa dela. A mulher que tu me deu, ela me deu fruto para comer. Ele não aceitou que estava errado. Ele se escondeu no seu interior. Ele não quis assumir. O que o Senhor quer de você, irmãos, é que você se apresente para Ele. Deite no colo dele. Deite a sua cabeça no colo de Jesus e diga: Senhor, eu errei, eu falhei. Aleluia. O Senhor falou comigo, irmão, outro dia lá naquele retiro, lá no encontro. Ele disse para mim: olha, você fala comigo como se eu estivesse apenas assentado naquele trono, rodeado de anjos. Eu estou aqui do seu lado. Deita a sua cabeça no meu colo e fala para mim o que você sente. Naquele momento em diante, irmão, eu senti. Eu tive um reencontro com esse Jesus. Naquele momento em diante, eu pude ver que o amor do Senhor é muito maior do que a lei dele. Eu pude ver que o amor de Jesus é muito maior que sua justiça. Irmãos, o amor de Jesus é muito maior do que tudo. E quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós mostramos para Ele a nossa lepra, Glória a Deus. Ele é capaz de te curar. Amém. Irmãos, a terceira atitude daquele homem foi que ele enfrentou a multidão. Irmãos, aquele homem, ele estava diante de uma multidão. Quantas multidões, irmãos, nós temos que enfrentar para estar com Jesus? Irmãos, quantas multidões você tem que enfrentar para ser verdadeiro com Jesus, para estar aqui nessa igreja, para ser verdadeiro, para ser fiel? Quantas multidões você tem que enfrentar? Quando nós olhamos lá a mulher com um fluxo de sangue, ela enfrentou multidões. Quando nós olhamos lá Jairo para chegar até Jesus, ele enfrentou multidões. Quando nós olhamos aquele que subiu naquela figueira brava, era uma multidão. Nós temos que enfrentar multidões, irmãos. Eu não sei qual a multidão nesse contexto simboliza dificuldade, barreira, irmãos. Multidão nesse contexto, irmãos, significa obstáculo. Eu não sei qual é o obstáculo que há na tua vida para te impedir, irmão, de se entregar totalmente a esse Jesus. Talvez o obstáculo seja o teu marido, talvez o obstáculo seja a tua casa, talvez o obstáculo seja o teu trabalho. Mas eu vou te falar, irmãos, a realidade essa noite: o maior obstáculo, a maior multidão está dentro de você. Glória a Deus. A maior multidão está aqui dentro de mim. A maior multidão está dentro do meu coração. Porque é você, irmãos. Dentro de você está
obstáculo. Porque quando nós vencemos os nossos obstáculos interiores, porque quando nós olhamos para dentro de nós, como disse o apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios, que ele diz: examinai, pois, o homem a si mesmo. Examinai o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse vinho. Irmãos, você experimentou olhar para dentro de você e você vê que você precisa vencer as multidões que há dentro de você? Você já olhou para dentro de você e viu que você precisa vencer a multidão que te atrapalha a caminhar? Irmãos, há uma multidão dentro de mim querendo me impedir a caminhar, querendo me impedir a me aproximar de Jesus, querendo me impedir de me mostrar para Jesus. Há uma multidão, irmãos, dentro de você. Há a multidão, a sua personalidade, o seu jeito de ser. A multidão que te impede de caminhar com esse Jesus. Por muitas vezes, irmãos, não devíamos, mas fazemos fofoca. Por muitas vezes não devemos, mas falamos de alguém. Por muitas vezes não devemos, mas magoamos alguém. Por muitas vezes não devemos, mas ferimos alguém. E nós começamos a achar que o erro está na igreja, que o problema está no pastor, que o problema está no grupo das crianças, que o problema está no grupo das irmãs, mas o problema está em mim. A multidão que me atrapalha a caminhar está dentro de mim. Irmão, a primeira multidão que você tem que vencer é contra você mesmo. É a multidão que há dentro de você, do desânimo, da frieza, da tristeza. Quantas vezes você chega em casa e não tem vontade de vir para o culto? Quantas vezes você chega em casa e não tem vontade de orar? Eu venci a multidão na minha vida, irmãos. Eu era louco para fazer o culto doméstico. E a multidão que eu enfrentava era porque eu chegava cansado do trabalho, chegava tarde. Aí a gente ia tomar banho, e quando saía do banho, ia sair relaxado. Aí saía com fome a comer. Aí ia fazer uma coisa e outra, dava 11 horas da noite e não fazia o culto doméstico. Irmãos, eu venci essa multidão porque quando eu chego dentro de casa, ninguém toma banho. Todo mundo senta no sofá, cada um pega a sua Bíblia e vamos orar. Vamos fazer o nosso culto. Porque eu vi que eu não conseguia. É uma luta, irmãos, contra o diabo. É uma luta contra mim mesmo. É uma luta contra a minha carne, da multidão que havia dentro de mim. E eu sabia que a minha casa necessitava de oração. Eu necessitava fazer esse culto doméstico. Então eu estipulei um dia, toda segunda-feira eu saio correndo do trabalho, pego as crianças correndo e venho para casa. Chego em casa em volta de 8 horas. Tiro só o sapato. Vamos embora, culto doméstico. A Alessandra teve uma palavra essa noite, ela deu o culto fazendo culto doméstico. E é assim, o Giovanni entrou no ministério por causa do culto doméstico. E eu venci essa multidão. Glória a Deus. Então, irmãos, qual a multidão que está dentro de você que você tem que vencer? Aleluia. Qual é o obstáculo que há dentro de você que você tem que vencer? Aquele homem, ele enfrentou uma multidão maior, que era o obstáculo que havia dentro dele. Ele sabia que era leproso, e ele sabia que se alguém ele descobrisse, ele seria apedrejado. Mas ele venceu a multidão que havia dentro dele. Aquela multidão ele venceu. Outra atitude, irmãos, que aquele homem teve. A palavra de Deus diz assim, que aquele homem, ele adorou. O que diz? Eis que veio um homem leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Irmãos, aquele homem, ele adorou o Senhor. Aquele homem, ele tinha aquela lepra, e a primeira coisa que ele fez, antes de pedir, antes de se derramar, antes de qualquer coisa, ele adorou. Irmãos, eu não sei o que você tem na sua vida, eu sei que o seu problema é grande. Eu sei que você tem uma dificuldade, uma barreira para enfrentar, você tem multidões para enfrentar, mas a primeira coisa, adora o Senhor. Irmãos, aquela multidão que estava ali, rodeando Jesus, ninguém adorou. Aquela multidão que estava ali, todos eles queriam algo, mas ninguém adorou. Mas aquele homem, ele trouxe, aquele homem carregava uma lepra dentro de si, ele reconheceu que o Senhor Jesus era Deus, e a palavra de Deus diz que ele adorou ao Senhor. Irmão, você está na luta, adora ao Senhor. Irmão, você está na prova, adora ao Senhor.
Irmão, você está achando que esse mundo está frio? Adora o Senhor. Irmão, você está achando que a tua dor é muito grande? Adora o Senhor. Você está achando que você não vai conseguir ultrapassar a multidão? Adora o Senhor. Adora o Senhor nessa noite, irmãos. Adora o seu nome ao Senhor. Glorifica ao Senhor nessa noite. A minha garganta está ruim, mas eu louvo ao Senhor. Eu adoro ao Senhor. Adora o Senhor. Irmãos, as coisas começam a mudar quando você se aproxima de Deus com o coração adorador. As coisas começam a mudar na tua vida quando você começa a adorar a Deus, em vez de murmurar, em vez de se queixar da tua luta, em vez de se queixar da tua dor. Experimenta adorar ao Senhor. Começa a adorar o Senhor na tua luta. Você está chorando, adora o Senhor. As madrugadas frias e dolorosas, adora o Senhor. Quando você não entende nada do que Deus está fazendo com a tua vida, adora o Senhor. Quando você estiver no olho do furacão, adora o Senhor. Quando você estiver sem chão, ou a sua terra estiver tremendo, você está no meio do terremoto, adora o Senhor. Glorifica ao Senhor, irmãos, que você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Adora o Senhor, que você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Paulo e Silas estavam na prisão, porque eles fizeram adorar ao Senhor. Eles adoraram o Senhor, irmãos. E as cadeias se partiram. Aquele leproso, ele descobriu o segredo, que por muitas vezes não sabemos. Ele descobriu que ele devia primeiro adorar ao Senhor. Não importa se ele era leproso, não importa se a multidão era grande. A palavra de Deus diz que era uma muito grande multidão. Não importa. A palavra de Deus diz que era uma grande multidão. Não importa. Pode ser um obstáculo que for, irmão. Adora o Senhor. Eu não sei qual é a tua dor, mas uma coisa eu sei: que quando você adorar ao Senhor com o coração mesmo de adorador, as coisas vão começar a mudar. E ele diz assim: olha, Senhor, se tu quiseres. Irmãos, tem um louvor que a irmã me cantou outro dia aqui no culto, que a irmã diz que no contexto de hoje, nós achamos que Deus tem que fazer o que nós queremos, ponto final e acabou. Nós que mandamos em Deus. Tem uma teologia hoje que ensina, olha, que você deve pressionar a Deus, colocar Deus contra a parede e dizer: olha, Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho, ou você me dá, ou você me dá. Eu não aceito, Senhor, eu não aceito que tu me cure, eu não aceito que tu não liberte, eu não aceito que tu não faça. Pega Jesus, pega Deus, coloca ele contra a parede. Olha, se tu não agir, tu não é Deus. Eu já ouvi muito isso, irmão. Se tu não agir, tu não é Deus, Senhor. Se tu não agir na minha casa, tu não é Deus. Aquele homem, ele adorou humildemente e disse: se tu quiseres. Se tu quiseres. Irmãos, se o Senhor quiser, nessa noite te dá essa vitória, essa bênção que você está esperando. Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. E se Ele não quiser te dar, Ele é Deus ainda. Ele é Deus ainda, irmãos. Se o Senhor não quiser entrar com providência na tua causa, Ele é Deus. Se o Senhor não livrasse Daniel das covas do leão, Ele deixaria de ser Deus. Se o Senhor não livrasse aqueles 3 jovens da fornalha, Ele continuaria sendo Deus. Se o Senhor não abrisse o mar vermelho para aquele povo passar, Ele ainda assim seria Deus. E se o Senhor não agir na tua vida, Ele continuará sendo Deus. Se o Senhor não libertar teu filho, Ele continuará sendo Deus. Se o Senhor não te livrar da morte, Ele vai continuar sendo Deus. Aquele homem que dizia: Senhor, se tu quiseres. Ele estava dizendo naquele momento que o Senhor, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, aquele homem estava dizendo: olha, eu me submeto, Senhor, à tua vontade. Eu me submeto ao que tu queres. Hoje, irmãos, a igreja do século 21 não quer se submeter ao que Deus quer. Irmãos, eu estava lendo a história dos valdenses. Quando nós vemos aquela história, se você não tiver em espírito, você vai dizer: não existe Deus. Quando eu li a história dos valdenses, os meus olhos se encheram de lágrimas. E disse: como pode Deus? Irmãos, os valdenses eram um povo que havia ali na região da Itália, mais perto
imperava no mundo. Ali aquele povo, eles se entregaram para Jesus, uma cidade quase toda, irmãos. Eles eram muito sinceros com Deus. Enquanto a igreja católica estava no coração do povo, eles se voltaram contra a igreja católica e todos os seus ensinamentos. Irmãos, os ensinamentos da igreja católica eram tão diabólicos na época, que eles eram capazes de comprar indulgência e dizer que no tilintar das moedas, quando batesse no baú, a alma do seu parente pularia do purgatório direto para o céu. Pularia do purgatório direto para o céu. Aquele povo não aceitava isso. Aquele povo pregava contra isso. Aquele povo lutava contra isso. Havia até um homem naquela cidade chamado João. Lembra o nome dele? Sou ruim de gravar o nome. João Peire. Aquele homem passava de cidade em cidade comprando indulgências. E ele dizia que ao tilintar das moedas, quando a moeda batesse no baú, a alma do teu parente sairia do inferno para o céu. E quando eles chegaram numa cidade, pastor, e via que o movimento era fraco, o pessoal não estava muito disposto a gastar, aí ele começava a dizer: olha, esta madrugada eu ouvi as almas lá no cemitério pedindo para sair do purgatório. Eu não ouvi o nome, mas quem sabe não pode ser a alma do seu parente. No outro dia tinha uma fila enorme, irmão, enorme de pessoas querendo depositar a moedinha para que o parente dele saísse do purgatório. Aquele homem era tão diabólico que ele começou a vender indulgência por pecados futuros. Imagina isso? Quando você pagaria para que porventura o seu pecado futuro fosse perdoado, você já estava perdoado antes de você pecar. Chegou-se a ele um homem e disse a ele: João, eu quero pagar a minha indulgência por um pecado que eu vou cometer. Ele falou: ih, rapaz, pecado futuro é caro. É caro. Mas qual pecado você vai cometer? Eu quero cometer um roubo. Falou: é caro, roubo é caro. Roubo é muito caro. Mas aquele homem pagou pelo roubo e recebeu um certificado que ele estava perdoado de um pecado que ele não ia cometer. João Taylor, ele acabou de pregar aquele dia, juntou suas coisas e saiu da cidade. Quando ele estava saindo da cidade, aquele homem se apresentou a ele e assaltou o João Taylor. João Taylor olhou para ele: rapaz, como que você vai me assaltar? Eu sou um homem de Deus. Foi eu que te perdoei. Ele: olha só, eu tenho aqui uma escritura dizendo que eu estou perdoado por esse pecado. Ou é mentira esse papel? Ele: não, é verdade, você está perdoado. Então, se Deus me perdoou, quem é você para me convidar? Passa tudo para cá. O João Taylor perdeu a sua indulgência do dia. E aquele povo valdense se juntavam contra isso. Irmãos, a perseguição contra aquele povo foi tão grande, que eles fugiram para as montanhas. A palavra diz que as crianças morreram de frio e de fome. Ali eles se esconderam dentro de uma caverna, os homens e as mulheres. E os homens ficaram na porta das cavernas e as mulheres foram para o fundo da caverna com as crianças. E quando eles chegaram no fundo da caverna, aqueles homens ali de frente esperando os soldados virem pela frente. Aqueles soldados vieram por cima e surpreendeu aqueles homens que tomavam conta. Mas aqueles homens valdenses, eles tinham um coração tão bom, eles podiam destruir aqueles primeiros soldados que chegaram, mas eles não fizeram isso com pena. Eles eram uma alma sem Jesus. Eles correram para o fundo da caverna. Irmãos, os soldados romanos colocaram fogo na porta da caverna. 3.000 homens e mulheres e crianças morreram sufocados. Morreram sufocados. Quando nós olhamos esta cena, quando nós falamos sobre essa passagem, nós podemos pensar: será que existe Deus? Será que Deus podia livrá-los? Deus não livrou, irmãos. Ele deixou de ser Deus, não. Depois dos valdenses que continuaram embaixo, irmãos, eles aprisionaram uma mulher que era frágil. Ela era muito frágilzinha. E todos ali acharam que aquela mulher, ela iria negar a Jesus logo na primeira hora que ela fosse pega. Irmãos, aquela mulher frágil estava ali. Pegaram aquela mulher, penduraram ela numa estaca. Aquela mulher ficou 3 dias na estaca.
E os homens lá embaixo sendo torturados. Aquela mulher passou 3 dias falando: olha, não abandone Jesus, não abandone Jesus, não negue Jesus, não negue. Irmãos, 3 dias o homem já teria morrido. Quando eles viram que aquela mulher estava falando muito, tiraram ela lá de cima, esquentaram uma chapa, fizeram ela sentar, irmão, nua, em cima de uma chapa ardendo. Aquela mulher falava: glória a Deus, eu não nego Jesus, eu não nego Jesus. Aquela mulher não parava, não calava a boca. Pegaram aquela mulher, irmão, chicotearam ela. Ela dizia: nunca vou negar Jesus. Pegaram aquela mulher e jogaram ela no meio de touros. Ela foi chifrada por touros, arrastada, foi toda perfurada por chifres de touro. E aquela mulher dizia: eu não nego Jesus. E ele dizia: aquela mulher não morria. E eles queriam que aquela mulher morresse, e ela não morria. Quando eles viram que aquela mulher não morria, eles pegaram aquela mulher e decapitaram ela. Decapitaram. Irmão, Jesus continuou sendo Jesus. Deus continuou sendo Deus. Aquele homem que dizia: Senhor, se tu quiseres, mas se tu não quiseres, tu ainda é Deus na minha vida. Se tu não quiseres, ó Senhor, tu responda para mim, tu ainda é Deus. Aquele homem reconheceu, irmãos, a vontade de Jesus. Ele disse: se tu quiseres, tu pode. Irmãos, olha, se Jesus quer, sai da frente, diabo. Aleluia! Irmão, se Jesus quiser, sai da frente, inferno. Se Jesus quiser, irmão, não há quem possa impedir. Aquele leproso, ele reconheceu que Jesus, ele tinha todo o poder. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes. Irmão, se Jesus quiser, fica tranquilo, ele pode. Irmão, se Jesus quiser, nenhum homem pode impedir. Se Jesus, ele já deu a palavra de vitória na tua vida, tem homem para impedir. Se Jesus quiser, ele está com providência, pode se levantar toda a legião do inferno, não vai conseguir impedir. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Irmão, aquele homem, ele queria deixar de ser sujo para ser um homem limpo. Aquele homem, ele queria ser transformado. Ele queria que o Senhor olhasse para aquela lepra e tirasse dele. Ele queria que Jesus purificasse ele. Você tem esse desejo nessa noite, irmãos? Você tem um desejo de ser transformado nessa noite? Você tem um desejo de ser curado nessa noite? Você tem um desejo de ser limpo nessa noite, de ser purificado nessa noite? Você reconhece que Deus pode? Você reconhece, se Ele quiser, Ele entra com providência na tua vida, Ele muda a tua história, Ele muda a tua vida, Ele muda o teu emprego, Ele muda o teu trabalho, Ele muda a tua família, Ele muda o teu casamento, Ele muda a vida do teu filho, Ele faz um reboliço na tua vida, Ele move o céu e o inferno, mas Ele vai fazer. Aleluia! Ele move o céu e o inferno, irmãos, mas se Ele quiser, Ele faz. Aleluia! Irmãos, no versículo 3 eu fico maravilhado. A palavra diz assim: que Jesus, estendendo a mão, tocou. Irmão, Jesus era nazireu. Ele não podia tocar em leproso, nem morto. Jesus não podia tocar em leproso, ele era sacerdote. Ele não poderia tocar em leproso. Mas naquele momento, o Senhor Jesus estendeu as mãos e tocou naquele leproso. Seria um escândalo na época. Irmãos, eu vejo aqui que o Senhor, ele quebra todos os protocolos por tua vida. O Senhor quebra todas as leis pela tua vida. O Senhor quebra todas as regras pela tua vida. Irmãos, para te curar, para entrar com providência na tua causa, Ele quebra tudo, mas Ele faz. O Senhor, Ele quebra tudo. Ele entra no inferno, Ele dispersa o inferno, Ele arrebenta com demônios, mas Ele faz na tua vida. Ele faz, irmãos. Irmão, por amor a você, por amor à minha vida, Ele quebra todo tipo de protocolo humano, todo tipo de lei humana Ele quebra, todo tipo de regra humana Ele quebra, para te tocar. Talvez nem você acredita mais que o Senhor pode te tocar nessa noite. Aquele homem, ele demonstrou fé, ele demonstrou esperança, ele teve atitude. O Senhor tomou a atitude dele e tocou naquele homem. Ele disse assim:
quero ser limpo. Ele disse para aquele homem: eu quero. Ele disse para você nessa noite: eu quero. Ele disse para a tua vida nessa noite: eu quero ser limpo. Ser limpo nessa noite. Irmão, fica de pé nessa noite. Aleluia. Fica de pé. O Senhor nessa noite, Ele quer te purificar. Eu não sei o que passa no teu coração. Você tem uma luta no teu interior. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer falar contigo. Ele quer te tocar nessa noite. Você pode nessa noite, aleluia. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Fazer a mesma oração que aquele leproso fez antes de falar com Jesus naquela noite. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Comece a conversar com o Senhor nessa noite. Aleluia. Fala com o Senhor nessa noite: Senhor, eu preciso ser curado nessa noite, meu Deus. Eu preciso ser transformado nessa noite. Fala com o Senhor nessa noite. Aleluia, meu Deus. Comece a tocar aí, Jesus. Ó Senhor, assim como aquele leproso, meu Deus. Assim como aquele leproso enfrentou aquela multidão, Senhor, para te tocar, Senhor. Essa noite toca, Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir nessa noite, Senhor. Eu venho te pedir nessa noite. Toque em nossos corações, porque nós entendemos a Tua palavra. Senhor, nós entendemos, Senhor. Nós entendemos que Tu és Deus, meu Pai. Nós entendemos que Tu queres algo de nós. Nós entendemos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é que nos transforma. Ó, meu Deus, assim como aquele homem leproso, meu Deus, desceu ali, meu Pai, naquele monte, Senhor Deus, com uma atitude no seu coração, Senhor. Com uma atitude no seu coração, meu Pai. Ó, Senhor, Ele tomou a atitude de chegar até Ti, meu Deus, e reconhecer que precisava de ajuda, meu Deus. Então aqui nessa noite, meu Pai, esse povo que está aqui precisa da Tua ajuda, Deus. Ó, Senhor, esse povo precisa ser tocado por Ti, meu Deus. Esse povo precisa ser curado. Ó, meu Pai, entra com a Tua providência, Senhor, em nossos corações, meu Pai, porque nós reconhecemos que por muitas vezes nós temos lepras escondidas dentro de nós, meu Pai, pecados escondidos, meu Pai, pecados que precisamos confessar a Ti, meu Deus. Então nessa noite, Senhor, transforma assim, meu Deus, o nosso interior, transforma assim os nossos corações, meu Pai, transforma assim o coração dos Teus servos, transforma assim o coração da Tua igreja, transforma assim o coração das crianças, o coração das irmãs, o coração do ministério. Ó, meu Pai, transforma, meu Deus, as nossas vidas. Senhor, transforma as nossas vidas, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor. Assim como aquele homem, meu Deus, enfrentou aquela multidão, meu Deus. Assim como aquele homem, Senhor, ele adorou a Ti, meu Pai, em meio à dificuldade. Assim como aquele homem, Senhor, ele reconheceu que a Tua vontade é soberana. Assim como aquele homem, Senhor, ele reconheceu que quando Tu queres, Senhor, Tu podes fazer. Então, meu Deus, nessa noite, nós reconhecemos, meu Pai, que o Teu querer, Senhor, é acima de tudo e acima de todos. Então, nessa noite, meu Pai, faça o Teu querer em nossas vidas, meu Deus. Faça o Teu querer em nossas vidas. Entra com providência em nossas vidas. Entra com providência, meu Pai, em nossa casa. Entra com providência na nossa família, na nossa esposa e esposa, nos nossos filhos, meu Pai. Entra com providência no emprego, Senhor. Nessa noite, meu Pai, se Tu queres, Senhor, começa a transformar, meu Deus. Oxa, aleluia, meu Deus. Toma nessa noite, Senhor, Teus servos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, pode sentar. É a nossa oportunidade dessa noite. Amém? Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. 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 Glória a Deus, né? Tem um filme ali na locadora chamado Os Pilares da Terra.
Acho que tem 1, 2, 3, se eu não me engano, até o 4 eu já assisti. Fala sobre isso, sobre as indulgências. É muito bom, né? Quando eles cobravam isso, a Igreja Católica. Que bênção, né? A gente ouvir a voz de Deus. Não é verdade, Natália? É maravilhoso a gente adorar o Senhor. Fique de pé para nós orarmos. Eu não pedi para ficar sentado, mas nós vamos ficar em pé para a gente orar para terminar. Amém? Se Deus quiser, Ele pode fazer a nossa vida, né?